Como vender suas bijuterias sem ter loja física, parte 2. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? Não sei se você assistiu o vídeo anterior, tá? Esse aqui é o 2 do vídeo anterior, onde a gente falou, né, começou a falar, a gente vai terminar agora, sobre como você vender suas bijuterias sem ter loja física. Não sei se você sabe, antes da gente começar aqui no assunto, mas se você é novo por aqui, nesse canal a gente mostra um artesanato diferente, que é um artesanato feito com a reutilização da garrafa de vidro. E com esse artesanato você pode fazer várias coisas, desde painéis, como peças de decoração e até mesmo bijuterias, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Como você vender essas bijuterias, tá? Que é uma bijuteria exclusiva, sustentável e diferente, né? Muitas pessoas acham que para vender esse tipo de bijuteria você precisa ter uma loja física. E não é bem assim. A gente está mostrando isso no vídeo, né? Vai terminar de mostrar no vídeo que a gente está fazendo agora. E a gente falou sobre isso no vídeo 1, que esse aqui é a parte 2, né, Evandro? Isso, pra quem não me conhece, eu sou o Evandro. Eu falei que eu sou a Gisele? Não, você nem apresentou nós. Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E assim, pessoal, de novo, pra quem tá chegando aqui agora, essa é uma técnica diferente, basicamente nova. Pra muitas pessoas, acredito que pode ser a primeira vez que esteja ouvindo falar dela, que é no caso o fusing, ou fusing, ou traduzindo aqui para o português, vidro fusão. Ela consiste basicamente em você dar forma ao vidro utilizando alta temperatura. Então vamos supor, no caso aqui da garrafa, a gente pega ela, vamos supor que eu quero criar esse colar aqui, um colar idêntico não, que não tem como, um colar semelhante àquele da G, o pingente no caso. Então eu pego a garrafa, desmonto ela. Nesse processo de desmontar a gente utiliza algumas ferramentas específicas para o trabalho com o vidro. A gente inclusive já falou sobre elas em outra live ainda essa semana. É só dar uma procuradinha aqui no canal sobre ferramentas para vidrofusão que você vai encontrar. Então a gente utiliza ferramentas, desmonta a garrafa, utiliza pigmento para dar colorações diferentes. No caso, se for utilizar a coloração, no caso, coloração não, a garrafa transparente, se a gente quiser dar cor, a gente utiliza pigmentos específicos, leva para um forno especial, seja ele um forno para alta temperatura ou até mesmo utilizar o seu micro-ondas, e sim, é possível criar peças como essa usando micro-ondas, e leva essas ferramentas até a temperaturas próximas a 780, 800 graus, até que aconteça um processo que a gente chama de fusão, ou seja, o vidro derrete e o pigmento ele se vitrifica, criando assim, nesse caso, esse resultado aqui. Ah, Evandro, mas essa cor sai? Não. A não ser que lave com sabão em pó, bata na máquina e sai. Não, a gente tá metendo louco aqui. Essa coloração, esse verde aqui que você está vendo, assim como qualquer outra peça colorida que a gente mostra aqui no canal, a cor dela está no meio do vidro, ou seja, dentro do vidro. Então, independente do que você faça com a peça, ela, se você utiliza um pigmento bom, de qualidade, hashtag criadores de pigmento patrocina nós aí para a gente divulgar vocês. Se você utiliza pigmentos de qualidade, ele não perde a coloração, ele não perde as propriedades de cor dele e permanece a mesma cor ad infinitum. E uma dificuldade, gente, que o artesão... Iniciando aqui. Que a artesã tem é na hora de vender. E eu escuto muito, a gente recebe mensagem de pessoas, não sei vender, como é que eu vou vender? Eu também falava isso. Não, assim, eu não falava muito isso porque minha visão no começo era... Eu meio que já estava mal acostumado de outras pessoas venderem por mim. Então, assim, gente, nós artesãs e artesões temos que entender o seguinte, gente. Não basta somente a gente criar algo lindo, maravilhoso e achar que dentro do seu armário, dentro da sua prateleira, o negócio vai vender sozinho. Não basta. A não ser que você já seja, a mulher da galáxia, aquela coisa que a pessoa já te conhece e já sabe onde é o seu ateliê e vai até você.
Isso pode acontecer, claro que pode, mas você precisa ter um processo, um caminho até chegar nisso, tá? Então, assim, não adianta você só entender da técnica, você só entender da confecção, de pôr a mão na massa. Você tem que entender que você precisa ter estratégias de venda, tá? Porque senão você não vai conseguir comercializar o seu produto e vai achar que o problema é no preço, ou o problema é na qualidade, ou o problema é que a sua peça não tem público para isso, tá? Então, assim, você tem que criar estratégias para vender. E as pessoas às vezes acreditam, né? Tem uma visão assim arcaica de que para comercializar a peça precisa ter uma loja física e não necessariamente precisa ter a loja física para vender, tá? A gente falou 2 tópicos no vídeo anterior onde você pode comercializar a sua peça. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, a parte 1, assiste porque vale muito a pena, tá? Isso, eu acho que até mesmo antes de dar continuidade nesse vídeo aqui, acho que é bom você pausar ele, caso você não tenha assistido a parte 1, e assistir primeiro o outro. Por quê? Porque aqui a gente está indo mais direto ao ponto. Lá a gente contextualizou, criou cenários, citamos referências, damos exemplos de coisas que a gente já passou, que talvez não valha a pena citar novamente nessa parte 2 aqui. Então, antes de você dar continuidade, se você não assistiu a parte 1, é bom você ir lá que você vai se inteirar tudo bonitinho, você vai talvez sentir um pouco do que a gente passou, né, com base nos exemplos que a gente deu lá, porque, de fato, tudo que a gente falou lá, a gente já vivenciou, aqui a gente vai basicamente dar continuidade ao que a gente não terminou lá. E só mais um detalhe que eu preciso falar é o seguinte: não sei se você está sabendo, mas o dia 30 agora de janeiro de 2023 vai acontecer a primeira aula da Maratona Garrafa de Ouro, que é um evento online e gratuito de 3 dias. Então, se você quer saber mais detalhes sobre esse artesanato diferente, de como você pode faturar R$3.000 ou mais com esse artesanato em garrafa de vidro, o link para se inscrever nesse evento está aqui embaixo na descrição. Clica, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, só um detalhe aqui antes de eu falar esse tópico, que eu acredito que ele é muito importante, e eu sei que muitas pessoas vão entortar assim o cantinho da boca, porque é uma coisa relativamente nova, tá? Mas que vale muito a pena você olhar sem um pré-julgamento, só escuta. Sabe, às vezes a gente tem mania de escutar uma coisa que é nova, pelo fato dele ser novo, a gente já entorta o cantinho da boca e já coloca uma lente, um filtro no sentido de tipo, isso não dá certo. Só escuta, sem julgar, sem o pré-julgamento. Porque quando é assim, você tem mais facilidade de testar. E quando você testa o negócio, aí sim você vai ver se realmente dá certo ou não. E aí sim você vai ter propriedade de falar sobre aquilo. Aquilo deu certo porque eu testei. Não deu certo porque eu testei e não deu certo. Ou eu testei do jeito A, do jeito B e do jeito C. Do jeito A dá certo, do jeito C não dá e do jeito B dá mais ou menos. Então você tem propriedade para falar sobre aquilo, tá? Então é importante você escutar sem o pré-julgamento, né, Evandro? Isso. E outro detalhe também que eu vou sempre falar aqui, que é o seguinte, gente. Entenda o seguinte, tá? Vamos tirar essa questão arcaica de que qualquer pessoa vai comprar o seu artesanato. Tenha em mente o seguinte: artesanato não é para qualquer um, tá? Artesanato é para aquela pessoa que entende o valor por trás, por exemplo, de uma peça como essa daqui. O artesanato é para aquela pessoa que entende que, por exemplo, uma peça dessa aqui é exclusiva, que em qualquer lugar do mundo não vai ter um colar como esse daqui. Então, gente, você tem que ter você tem que ter em mente isso, que o artesanato não é para qualquer um. Sabe aquela pessoa que acredita que o artesanato é baratinho, que o artesanato é feito de qualquer jeito, você pega um potinho de manteiga, coloca um negocinho nele, pronto, é um artesanato, eu vou vender ele por R$10?
essa pessoa não é seu público. Tudo bem se a pessoa gosta, mas não é esse seu público que você vai trabalhar. Então, entenda o seguinte, o artesanato não é para qualquer um. O que não é para qualquer um? Não é para qualquer cliente, não é qualquer pessoa que vai comprar. Quando você tem isso em mente, você deixa de baratear o seu artesanato porque você, por achar que ele não vale aquele valor que você está vendendo, tá? Então, entenda isso. Evandro, é muito importante entender isso. Quer falar alguma coisa? Não tenho... Você parou no potinho de manteiga. Parei no potinho de manteiga. Eu conheço. Assim, questão do potinho de manteiga, pessoal, eu sei que a gente vai... A gente não tá aqui criticando ninguém que faz nenhum tipo de artesanato. Por que você tá criticando isso? Porque toda vez ela critica o povo do potinho de manteiga. Não, por que eu tô criticando? Gente, vamos lá. O que acontece, gente? Aqui no canal, eu acredito que eu tô falando com pessoas com empreendedor de verdade. O que é um empreendedor de verdade? O empreendedor, ele tem que entender que não basta somente você achar que você vai pegar qualquer negocinho e falar, isso aqui eu fiz com um negócio reciclável. Isso aqui era um potinho de manteiga e a pessoa vai comprar. Não, a gente está falando aqui com pessoas que querem realmente empreender e ganhar dinheiro com aquele empreendimento. Muitas vezes, a pessoa, quando a gente fala de artesanato, ele perdeu um pouco do valor, porque a pessoa fala um artesanato, a pessoa vai no potinho de manteiga, vai no potinho de sorvete. Nada contra você fazer um artesanato com potinho de manteiga ou potinho de sorvete, desde que ele tenha um design, ele tenha um diferencial. Por exemplo, quando eu falo que esse colar aqui foi feito com garrafa de vidro, a gente sabe, ninguém acredita. Às vezes a pessoa escreve no vídeo, acha que a gente está mentindo, não acredita que a gente está falando. Quando a gente participava de eventos assim, geralmente a gente levava o notebook e tinha lá um pouco do processo da fabricação de um colar como esse daqui, porque as pessoas não acreditavam. Tinha peças que a gente fazia questão de deixar, por exemplo, deixar alguma coisinha, por exemplo, tem algumas garrafas que tem a marca da bebida. Por exemplo, a Skol Beats. E aí a gente fazia questão de deixar um negocinho escrito Beats, pra gente provar pra pessoa que aquilo ali era uma garrafa de vidro. E isso eu não acho ruim, pelo contrário, eu acho lindo, maravilhoso, porque esse é o diferencial do nosso negócio. Tá? Então, é desse tipo de artesanato que eu tô falando. Se você se doer com quando eu falo potinho de manteiga e potinho de sorvete, tá na hora de você ir pro próximo nível. Gisele, eu quero trabalhar com potinho de sorvete. Beleza, mas tudo bem, você tem que entender que se você não der um diferencial para o seu negócio, você não vai conseguir vender o seu produto por um valor bacana, um valor que você consegue viver daquilo. Entendeu? Uma coisa que eu acho bem bacana aí, por exemplo, o pessoal que está fazendo linha com garrafa PET. Já viu? Linha. Você fala de varal? Linha e faz várias coisas com a linha da garrafa PET. Isso aí é uma ideia incrível. Eu já vi também bloquetes assim de fazer calçada com garrafa com plástico. Isso aí é incrível. Você entende que tem uma grande diferença? Então, eu tô querendo falar aqui, o meu objetivo aqui é falar com pessoas que querem alcançar o próximo nível e viver bem do artesanato. Colocar um valor, minha peça é esse valor que eu vendo. E o cliente falar, só isso? Você demorou tudo isso para fazer isso e você vai vender por só isso? Eu quero comprar. Nossa, já aconteceu tanto isso com a gente. Eu acho que independente que a gente fala assim, pegando essa última fala que a Gi falou, quem não acredita, não adianta que a gente falar aqui, que pessoas insistiam pra gente vender, às vezes a gente estava em evento, a gente só explicava um pouco do que a gente fazia, pessoas compravam mais de uma peça, ainda chamavam outras pessoas para comprar também. Acho que e outra, esse também não é o intuito aqui do vídeo, o objetivo do vídeo. Tem pessoas que acreditam que talvez não seja você. Essas pessoas devem ter saído do vídeo antes. Tem pessoas que, dependendo do que a gente falou, tem pessoas que devem ter saído aqui no potinho de sorvete. E adeus.
em que independente do que a gente fale aqui, as pessoas não vão acreditar. Como a Gi mesmo falou, em muitos eventos, pessoal, a gente tinha que realmente levar o notebook, eu tinha que deixar lá praticamente todo o processo de criação de uma peça e ainda a peça na frente do notebook. Por exemplo, eu estava ensinando a fazer, sei lá, um centro de mesa. Aí mostrava lá todo o processo no notebook, recolhendo a garrafa, limpando a garrafa, desmontando a garrafa, cortando a garrafa, levando a peça para o forno, tirando a peça do forno, higienizando, limpando ela, mostrando a pecinha assim no vídeo, e a pessoa mesmo vendo a peça ali na frente do notebook, não acreditava que aquela danada era feita de garrafa de vidro. A gente não vou mostrar aqui, mas tem uma peça aqui, ó, que foi feita somente com fundo de garrafa. Eu tenho certeza que, dependendo do evento que a gente fosse e mostrasse ela, se a gente não falar que foi feito de garrafa, eu duvido que as pessoas vão olhar para essa peça e vão falar, nossa, é fundo de garrafa? Não. Elas vão falar, nossa, que peça bonita. Eu sei que é feito de vidro, mas como foi feito? E a gente fala, fundo de garrafa. Muitas vezes as pessoas mesmo vendo a peça, mesmo a gente explicando, elas não acreditam. E é basicamente isso. Isso, se você está iniciando, isso com certeza, e você está utilizando a garrafa de vidro, com certeza isso vai acontecer com você. Você vai criar peças diferentes o bastante, eu torço para isso, diferentes o bastante, para que as pessoas, seja seu público ou não, cheguem em você e falem, você está mentindo. Você tenha a possibilidade de vender o seu trabalho por um preço tão, na minha opinião, tão justo, a ponto de, quando você chegar para os seus próprios amigos ou seus parentes, falar, nossa, eu vendi determinada peça por esse valor. Eles vão chegar em você e vão falar, mentira. A ponto até de pedir para que você, sei lá, mostre o extrato bancário para ver se realmente você vendeu daquele valor. E isso é comum, porque pessoas que não são o teu público, elas vão duvidar, seja da tua capacidade, não vão querer pagar o preço do seu trabalho e, em casos mais extremos, vão começar a criticar a aparência da tua peça. E esse problema, pessoal, artesãos, artistas que estão assistindo, tem a certeza que se você sabe que você produz alguma coisa de qualidade, o problema não é você, mas sim a pessoa que você está oferecendo, que não é o teu público. E assim, gente, porque que eu falo algumas palavras aqui que podem ser consideradas polêmicas e o Evandro até não gosta que eu falo. Por quê? Porque de verdade, o que a gente, pelo menos vou falar minha opinião, o que eu quero aqui no canal? Eu não quero esse tipo de artesão ou artesã que fica com milindrismo, coitadismo. Criança. Para dessa visão do milindre, eu sou artesã, para. Eu mesmo que faço. Você é empreendedora, você é empreendedor. Tá, se você é uma pessoa melindrosa e que tem essa mania de coitadismo, já nem assiste mais os vídeos, já sai do canal, porque não é esse o objetivo do canal. O objetivo aqui do canal é para pessoas de fato que são empreendedoras e artesãs, que querem viver, querem faturar R$3.000 ou mais com o artesanato em garrafa de vidro de verdade. Entenda que não é fechar o olho e abrir que você já vai estar faturando esse valor. Você tem que ter uma visão macro do negócio. Então, se você tem esse milindrismo de achar, eu não gosto da Gisele porque ela fala mal de quem faz coisa com potinho de manteiga. Problema seu, então já até sai. Porque não é disso que eu tô falando, é uma visão maior. O que eu tô querendo dizer com isso? De novo, se você transforma um potinho de manteiga em algo que você fala, surreal isso, é uma coisa. Agora, se você pega o potinho de manteiga, faz uma orelhinha de coelhinho, um negocinho assim, vende por R$10, não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com você que olha para aquilo ali e tem uma visão empreendedora do negócio e transforma aquilo em algo totalmente novo. Que a pessoa fala, quanto custa isso? Custa R$100? Só isso? Eu quero. Ainda vai chamar outras pessoas. É com essa pessoa que eu quero falar. Se você é um milindrismo e coitadismo, já sai que não é com você, tá? Até porque, gente, para você transformar isso daqui, em uma garrafa dessa daqui em algo totalmente diferente,
são pessoas de potencial, pessoas de valores, que têm coragem de pôr a mão na massa e que entende que não é só você fazer também que você vai sair vendendo, tá? Então é esse tipo de pessoas que eu quero que tenha aqui no canal. Por isso que eu já falo desse jeito, que aí já sai quem tá com brincadeira. Brincadeira no sentido de que não leva o negócio a sério, não entende que é um empreendimento. Vamos lá então, gente. Aqui o terceiro tópico que você pode ver, formas de você comercializar suas peças sem ter loja física. Vamos aqui para o terceiro tópico, que eu acho que esse terceiro tópico é um tópico assim bem relevante e polêmico, como eu já disse, né? Que é parcerias com micro-influencer ou influenciadores locais. Tem diferença. Por quê? O que é um micro-influencer ou influenciador local? O micro, vamos falar do micro primeiro, né, mano? O que é o micro-influencer? É aquela pessoa, por exemplo, digamos que, né? Digamos não, eu faço os meus colares aqui, meu público-alvo são mulheres que gostam de colares extravagantes e exclusivos. Então, esse é o meu público-alvo. E aí, o que acontece? Eu tenho que procurar uma mulher, no caso, né? Uma micro-influencer. Micros no sentido de ela vai ter, sei lá, 2.000 seguidores, por exemplo, tá? Porque se eu for querer fazer parceria com uma influenciadora que tenha, por exemplo, mais de 100.000 seguidores, é complicado, porque se eu tô começando, ela já vai querer um valor para ela falar da minha peça. E às vezes o valor é um valor que no momento eu não tenho caixa para pagar. Então, se eu tô falando com uma micro, é uma pessoa que tem 2.000 seguidores e geralmente os seguidores é ali da região mesmo. Então, é mais fácil de eu fazer uma parceria. De repente, te oferecer, fulano, você faz uma divulgação aí no seu stories ou no seu feed do meu colar, por exemplo, e eu te dou, em troca desse seu trabalho, um colar, o que você acha? Geralmente, as micro ou também a influenciadora local, ela precisa de ter algo diferente para ela usar. Porque ela tá ali a todo momento fazendo vídeo, então ela precisa ter roupa, precisa ter bijuteria para fazer os vídeos. Diferente, né? Que a pessoa não vai aparecer no mesmo vídeo com o mesmo colar, com a mesma roupa. Então, é mais fácil de você fazer essa negociação. E o micro, então, é esse. Geralmente, é uma pessoa ali da região que tem até 2.000 seguidores. Então, você faz uma parceria, ela vai falar do seu negócio. Você explica como é que você faz uma peça como essa daqui para ela poder falar, né? É importante porque ela vai ter conteúdo para ela divulgar nas redes sociais dela e vai ter visibilidade, com certeza, a sua bijuteria. O que é o influenciador local? O influenciador local, ele também pode ter mais ou menos uns 2.000 seguidores, tá? E ele influencia ali da cidade, por exemplo. Geralmente, as influenciadoras locais, elas fazem bastante parceria com as lojas da cidade. Por exemplo, ela vai numa loja de roupa, faz uma parceria, divulga, vai numa loja de sapatos, faz a parceria, divulga. Então, ela divulga coisas ali do local, ou seja, da cidade. E também é muito fácil de você fazer parceria com esse tipo de pessoa, né? Porque ela tá aberta a negociação. Então, por exemplo, você pode dar um colar ou 2 para ela e ela falar do seu negócio. Ou você pode combinar. Por exemplo, digamos que, sei lá, a pessoa chama Mariana. Mariana, fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria nesse sentido assim, Por exemplo, a pessoa vem comprar um colar meu e se ela falar que ela viu você divulgando no seu Instagram, eu vou te dar 10% de todo o colar que eu vender, desde que ela fale que ela viu você divulgando. E os 10% você vai repassar para a influencer. Então, assim, é uma parceria que vale muito a pena. E aí você pode estar pensando assim, Gisele, mas será que tem? Né? Tem, gente. Acredite que tem. E acreditem, gente, todas as influenciadoras podem ser as que têm mais seguidores ou elas começaram pequenas. Ela começa assim, vai fazendo parcerias ali pequenas e assim e elas vão aumentando. Ninguém, gente, começa já com 100.000 seguidores. Né? A não ser que, sei lá, né? Vamos falando. Ninguém começa. Geralmente, a pessoa começa com
poucos seguidores. E essas pessoas são mais abertas a fazer parcerias. E acredita, gente, dá certo. Até porque quando a gente mora em cidade pequena, tem as pessoas que acreditam no trabalho daquela influencer, né, que segue ela e olha porque ela quer ver coisas bacanas, né, ficar sabendo de coisas bacanas que tem na cidade, e tem as pessoas que seguem só pra ver, tipo, sabe aquela pessoa que... Lá vai ela polemizar de novo. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, invejosa? Deixa eu só ver o que a fulana tá fazendo. Ai, que menina idiota, ó. Fala, dando uma de influencer, sabe? Então tem essas pessoas que vai seguir a outra só pra falar mal, sabe? E pra desejar que não dê certo. Então de uma forma ou da outra, a pessoa vai estar seguindo e vai estar vendo o que a outra pessoa posta, tá? Então, esse é um tipo de parceria de sucesso que a gente falou 2 anteriores no vídeo, mas esse, no meu ponto de vista, é uma parceria, é uma forma de você vender sua bijuteria sem ter que ter loja, que dá um retorno muito positivo, né, Evandro? Isso. E aí, a gente vai falar aqui, Evandro, de algumas coisas que você tem que entender antes de fazer essa parceria, que é isso que a gente vai falar, né? Não era bem exatamente isso, mas eu ia bater de novo no ponto da questão do potinho de manteiga. Não, tô brincando. Não vou falar do potinho de manteiga, não. Acho que já deu para entender. A questão, pessoal, de como que você colocou aí? Micro-influência e influenciador local. Quando você faz uma parceria dessas com influenciadores pequenos que ainda estão em ascensão, você tem que entender, nesse caso aqui, também que ele está crescendo ainda. Por mais que na sua cabeça, eu vou fazer, né, você acredite que você pode ser que esteja acima dele para fazer essa parceria. Não, quando você faz uma parceria dessa, vocês dois crescem juntos. Ou seja, hoje ele pode ter, 2.000 seguidores, mas amanhã ele pode ter, 100.000. E onde ele começou? Com 2.000. Um dia ele teve 2.000, e quando ele teve 2.000, você acreditou nele ao ponto de mandar um pouco do seu trabalho, confiando que ele ia trazer uma certa clientela para você, para que você gerasse conteúdo para ele. Dessa forma, ele gerando conteúdo, ele traz mais público para ele também, porque ele está anunciando. As pessoas que estão assistindo aquele influenciador estão pensando, opa, ele já está recebendo um certo patrocínio, então ele está crescendo. As pessoas, principalmente as que têm dorzinho de cotovelo, vai começar a acompanhar mais esse influenciador. Esse influenciador vai estar crescendo. As pessoas que vão estar acompanhando ele vão começar a assistir também conteúdos mais antigos, onde ele fez uma propaganda do seu produto, vai até você, e concorda que à medida que esse influenciador vai crescendo, automaticamente você também vai ganhando visibilidade, porque você acreditou nele, você foi talvez um dos primeiros, se não a primeira pessoa que confiou nele ao ponto de mandar um produto para que ele divulgasse. Se você acha que lá quando ele tiver os 100.000, 200.000 seguidores, você acha que ele não vai lembrar de você? Não vai pensar, poxa, lá atrás, a fulana acreditou em mim. Se você, quando ele ou ela tiver 200.000 seguidores, entrar em contato oferecendo novamente uma parceria, ele, se for uma pessoa, pensando aqui que esse influenciador ou essa influenciadora é uma pessoa sensata, com ética e moral, ele provavelmente vai pensar, poxa, ele acreditou em mim, ele mandou um produto e aquele produto trouxe mais seguidores para mim. Então eu vou dar uma atençãozinha aqui. Com certeza ele vai te dar uma atenção, porque você acreditou nele também. Não basta somente ele acreditar no seu produto, porque eu, Evandrinho, sou de certa forma para muitas pessoas um certo influenciador na área de transformação da garrafa de vidro. Se uma pessoa manda um produto dela para mim divulgar, hashtag fica a dica aí, para mim divulgar, eu vou me sentir bem o bastante de fazer isso de boa vontade, de bom grado. Por quê? Eu pensar que alguém
parou o tempo dela, parou a vida dela para montar alguma coisa e mandar para mim poder divulgar, nossa, isso para quem está começando, principalmente para quem está começando, é algo bem bacana, é algo praticamente surreal. Eu ia falar mais, mas por enquanto acho que é isso. E assim, acho que antes da gente falar que coisas importantes que você tem que combinar com a pessoa, que a gente vai falar isso, eu quero falar o seguinte, gente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então, o que pode... Ué, vai acabar de novo? Enfim, tá acabando a bateria aqui, mas vamos tentar terminar. Quem não é visto não é lembrado. O que acontece, gente? Quando a pessoa está divulgando o seu produto, existem infinitas possibilidades. Mesmo que a pessoa tenha poucos seguidores, digamos que a pessoa é do Instagram. Mesmo que ela tenha poucos seguidores, pode ser que o vídeo caia nas mãos de pessoas certas, no sentido de tipo, a pessoa vê um trabalho seu e vê que aquilo era de garrafa de vidro, caia na mão de um vereador ou de alguém que gosta desse negócio. E aí é hora de você... hora de como é que eu posso dizer? Dá o preço do trabalho? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se... É que eu tô nervosa porque vai acabar a bateria. Não, fala, depois corta. Pessoal, se tiver um corte é porque a bateria acabou. Então, assim, digamos que a pessoa está divulgando o seu produto. E aí, por exemplo, caiu na mão de uma mulher, de uma design, sei lá, uma pessoa que pode fazer uma parceria com você. O que eu quero dizer que bom, gente, acabou a bateria, então, continuando aqui, gente. Quem não é visto não é lembrado. E quando você ou seu produto é visto, coisas boas podem acontecer. Então, assim, se você fez uma parceria com uma influenciadora local, uma micro-influencer, o que acontece? Infinitas possibilidades podem acontecer. Pode acontecer de uma pessoa que não tem nada a ver, que talvez nem segue aquela pessoa, ver o seu produto e achar interessante o fato daquela bijuteria ter feito de garrafa de vidro e talvez procurar você para fazer uma parceria. Então, assim, gente, coisas boas acontecem desde que você saia da zona de conforto e vá em busca do seu objetivo. Então, não menospreze essa questão do micro e do influenciador local, porque vale muito a pena, né, Evandro? Uhum. E aí, o que acontece? Quando você vai fazer um tipo de parceria assim, é importante você ter em mente alguns detalhes na hora de conversar e de combinar essa parceria com a pessoa. Acho que você pode até dar exemplo daquela parceria que a gente fez. Você fez, né, na realidade, que não foi eu que fiz. Assim, eu não lembro exatamente os detalhes, mas assim, lá atrás, quando a gente começou a criar, no caso as bijuterias, começou a focar, abranger também esse universo da bijuteria como forma de ganhar dinheiro, eu conheci uma pessoa que, de certa forma, tinha uma certa influência digitalmente falando, principalmente no Instagram. Então, assim, ela recebia, olha só, para você ver, ela já tinha uma certa influência, já tinha bastante seguidores, não lembro exatamente, mas se eu não me engano era mais de 50 mil, e ela já recebia alguns produtos de outras pessoas para que ela pudesse divulgar. Então algumas pessoas já de mercados e áreas diversas mandavam os produtos para ela basicamente colocava ali, ia falando sobre cada um desses produtos. Pensei, opa, acho que é uma oportunidade. E aí entrei em contato com ela, falei que acompanhava o trabalho dela, metendo louco, e que eu gostaria de mandar alguma coisa para que ela pudesse estar divulgando. Então assim, aí criei algo diferente, um acessório para ela, e mandei. E assim, acredito eu que pelo fato de ela já estar acostumada a receber outros produtos e divulgar provavelmente marcas maiores do que somente um artesão, ela não tinha tanta afinidade assim com o meu produto, mesmo eu explicando como que era o processo, e basicamente ela, na hora de anunciar, ela recebeu o produto tudo bonitinho, na hora de anunciar ela falou, esse daqui é um colar feito de garrafa de vidro, e aí colocou no canto e começou a falar melhor sobre outros produtos de outras marcas. E por que eu trouxe esse contexto aqui, essa história para cá?
justamente para bater novamente no micro e no influenciador pequeno local. Porque se você foca em alguém muito grande, provavelmente aquela pessoa já tem uma certa afinidade com outros produtos que ela vem recebendo durante o crescimento dela. Se você foca em pessoas menores, influenciadores menores, vocês vão crescer juntos. Ela vai vai ver o seu produto como uma oportunidade dela também crescer e não enxergar o seu produto como alguém que esteja querendo ganhar nome em cima do nome que ela já tem. Mais ou menos assim. E não é só isso, tá? Porque eu lembro de quando o Evandro começou a conversar com essa pessoa, eu não lembro as perguntas que eu fazia, porque assim, o Evandro sempre foi da parte de criação, né? E eu sempre fui mais na parte de venda, de negociação, também mexi um pouco de mercado. E também sempre fui na questão do design também, era uma coisa que eu tinha um olhar diferente do dele, eu fui mais dessa. Você vê que não sobrou praticamente nada pra mim, ela é da área de design, eu só sou o peãozão que cria. Não, porque assim, deixa eu falar para o pessoal não achar que eu sou a bichona. A bicha má. Porque o que acontece? Quem conhece a gente sabe que, tipo assim, quando a gente começou a fazer bijuteria... Na área de bijuteria. De bijuteria. Quando a gente começou na bijuteria... nós dois fazíamos os dois. E aí, chegou uma hora que a gente falou, não tá dando. Então, a gente combinou o seguinte, o Evandro vai fazer os pingentes e eu vou fazer a base, né? Que foi? Não tô escutando. E eu vou fazer a base. Ah, beleza, fechamos nisso, tava dando certo. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer eu falava pra ele mais ou menos o modelo que eu achava legal, ou às vezes não, ou ele fazia do jeito que eu achava legal. Só que a hora que chegava na base, eu fazia umas coisas bem doidas, extravagantes. E aí ele começou a achar que aquilo era muito doido e que não vendia. Falava assim, eu não compraria. Aí foi dar um de mitidão e falou, deixa que eu faça a base. E aí ficou assim, então. Ele fazia os pingentes e alguns pingentes se me dava. E eu fazia as bases. Fora isso, ele fazia alguns pingentes e a base construiu o colar sozinho. Ele falava assim, esse vai vender. E aí o que acontecia? Não vendia. Porque o público Não, fala, termina, finaliza. Não vendia. Então assim, ele teve que pagar a língua. Porque assim, o meu público, desde quando eu comecei a vender, são pessoas que gostam de coisa extravagante, coisa diferente. Então é por isso que eu tô falando, que eu falei que eu cuidava dessa parte do design. Que quando ele começou a ver que realmente o que vendia eram as coisas extravagantes, ele falava assim, então como é que vai ser esse colar? Não é? E eu cuidava dessa parte do design e cuidava da base. Até hoje é assim, mas calma aí, deixa eu só falar aqui que aí bate com a questão do primeiro vídeo. Que realmente é uma coisa que eu tive que vivenciar e pagar, como a gente fala, pagar com a língua. Como eu, Evandrinho, fazia peças pensando, ó, se eu fosse comprar, eu compraria peças assim, tipo basiquinha, mais ou menos igual esse colar aqui. Se eu visse colarzinhos assim, básicos, eu compraria, porque é o meu estilo, é o que eu gosto. Então eu acreditava, e esse também é um erro de muitos artesãos, fazer somente o que ele acredita que ele compraria, sem fazer um estudo de público. Porque se você vive num local onde você consome só aquilo, enfim, tem toda outra questão que a gente já falou no primeiro vídeo. Então, quando a gente vinha com essas ideias doidas, eu pensava, não vai vender. Porque não vai vender, na minha cabeça, não vai vender porque eu não compraria. Olha só a ignorância do garoto. E eram as primeiras que saíam. Então, desde então, eu ainda dei uma teimadinha no decorrer, mas desde então, quando ela fala, a gente tem que criar mais alguns acessórios. Eu pego o sulfite, entrego na mão dela e falo, desenha que eu faço. E até hoje é assim. Então, assim às vezes eu dou uma inovada. Tem umas coisas que eu acho que fica legal, tem umas coisas que fica legal, mas não pra agora. Enfim, mas o que acontece? Mas assim, gente, agora, olha esse pingente, coisa mais maravilhosa. E o Evandro fez sem eu falar, faz assim, ficou maravilhoso, tem a ver com o nosso público. Tô falando assim no caso do tamanho e tal. E lógico, a base foi eu que fiz, mas enfim. E aí tinha essa questão, né, que o Evandro teimava comigo. Fora isso, tinha uma outra questão, que é a questão da venda.
O que acontece? Quando eu falava, a gente vai vender esse colar por tanto, ele levava a minha cara. E de verdade, eu acho que você pode até assumir isso, ele não acreditava muito no potencial daquela peça. O Evandro só começou a acreditar no potencial, eu lembro até hoje, só começou a acreditar no potencial da peça a partir de um dia que eu cheguei de um evento com um monte de dinheiro e sem a maioria das peças. E quando eu falei pra ele, eu vendi por tanto, ele mesmo assim não acreditou, ele só acreditou porque eu tava com dinheiro. E outra, ele não acreditava. As peças que ela trouxe eram as minhas. Isso. Então assim, ele só caiu a ficha pra ele nesse momento. E isso é bacana da gente compartilhar, porque às vezes a artesã, ela não acredita no potencial do trabalho dela. E é verdade. Por quê? Eu lembro que na época o Evandro criava peças bem bacanas, não era nem bijuteria, era mais peça de decoração. E eu achava aquilo incrível. E daí a pouco Evandro, cadê aquela peça aqui? Aquela peça assim, bacana e tal, cadê? Veio fulano aqui, eu dei. Falei, você deu a peça? Deu assim, dado de graça? dei. Aí ficava quieta, isso não foi nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes. Até que chegou um momento que eu falei, bom, peraí, não dá. Porque você fica o dia inteiro fazendo a peça para depois você vender. Dá. Pô, pra depois você dar, não dá? Como é que nós vamos pagar nossas contas? Então, a gente começou a dividir isso também. Então, aí eu fiquei com essa questão da negociação, eu fiquei com a questão da parceria, eu fiquei com a questão da venda do produto. E eu na labuta. E aí, quando o Evandro vinha, e nesse caso, voltando à história, que o Evandro deu uma de querer vender o negócio e fazer parceria, querer fazer parceria com essa pessoa, eu fiz algumas, eu não lembro exatamente quais as perguntas, mas eu fiz algumas perguntas pro Evandro no sentido assim, o que você combinou com ela? O que ela vai ganhar com isso? E eu lembro até hoje que na época ele dava umas enroladas e não falava exatamente, só falava assim, deixa comigo que vai dar certo. Mas na minha cabeça eu já sabia que não ia dar certo. Por quê, gente? Eu não sei se foi isso que aconteceu com ele, tá? Mas vou falar aqui que já aconteceu comigo. Muitas vezes, na hora da gente fazer a parceria, a gente tem medo de fazer a negociação. O que acontece? A gente põe na cabeça da gente, a gente é artesãzinha. A gente é ninha. Não é isso. Nós somos empreendedoras. O nosso produto é um puta de um produto, não é qualquer produto. A gente não pode ter medo de negociar o negócio. Não pode ter medo de negociar. Não pode ter medo de negociar. Não pode ter medo de pedir. Eu vou te mandar isso, em troca você vai fazer isso. O meu colar é um puta de um colar. Olha o negócio que é. Gente, é claro, né, gente? Não vai ser arrogante, mas eu tô falando meio grosseiramente porque eu gosto de falar meio assim. Mas não seja arrogante, mas você tem que entender que você não é um negocinho, uma artesãzinha. Você tem que negociar. Eu vou te mandar isso, em troca você pode fazer isso, isso e isso. Combinaram? O combinado não sai caro. Porque se você não negocia, depois você não vai poder cobrar. No caso dessa pessoa, igual o Evandro falou, ela só mostrou e falou ali do negócio. O que ele combinou? Como que foi a negociação? Teve negociação? Se não teve, ainda ela fez muito. Porque se é uma influencer com, sei lá, mais de 100 mil inscritos, ela tá recebendo pelo aquele trabalho. E muitas vezes não é recebendo o produto, é recebendo dinheiro. Então, você acha que ela vai fazer uma negociação com você que não vai pagar nada, em troca só vai dar um colar? Por isso que eu falo, não faça parceria com influencer que tem mais de 100 mil inscritos, que não vai valer a pena, a não ser que você pague. E aí sim, ela vai parar, estudar o seu produto e falar sobre o seu produto. Micro-influenciador ou influencer local são pessoas que estão começando, assim como provavelmente você. Então, ela vai te dar atenção, tá? Então, mesmo assim, negocia. Fulano, eu vou te mandar isso, e aí em troca você faz isso, você fala isso, isso e isso. Faz uma combinação, desde que as duas pessoas têm que ganhar, tá? Então, é importante fazer a negociação, né, Evandro? Isso. E... Vocês estão ligados, né? Que ela tá falando com vocês, mas é pra mim.
Não é pra você, porque agora você já aprendeu. Na prática. Agora, tudo que a gente passa aqui, a gente já vivenciou. Nesse caso, foi realmente na prática. Porque assim, gente, de verdade, quando eu conheci o Evandro... De novo? Quero falar de novo. O Evandro, eu olhava pra ele e pensava, esse cara é um puta de um artista, olha o negócio que ele faz. Ele transforma a garrafa de vidro nisso. Olha isso. E ele, pega isso, com a garrafa. Eu falava, não, olha o que você faz. É um defeito do empreendedor achar que o trabalho dele é mesmice. E não é, gente. Se você não consegue acreditar, e foi isso que eu acredito que o Evandro começou a mudar, quando ele começou a participar de alguns eventos comigo. Por quê? Comigo assim, nós dois juntos, porque geralmente eu ia nos eventos e ele ficava lá fazendo as coisas, coitado. Mas quando ele começou a participar, ele via a reação das pessoas. E quando você vê a reação da pessoa, você começa a mudar. E começa a ver que o seu negócio não é um negóciozinho. É um puta de um negócio. Porque, tipo assim, né, mano? Cara. No meu caso, olha só, eu lembro que o primeiro evento que eu fui com a Gi, que a gente foi vender as peças, eu mesmo assim, mesmo ela chegando em casa com o dinheiro e com as minhas pecinhas, pensei, não é possível que o pessoal comprou tudo isso de peça e pagou todo esse valor que a Gi falou. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês, eu ficava com vergonha lá no evento de olhar para minhas peças e ver aquele preço. Pessoal, é muito caro. É muito caro. As pessoas chegavam para mim, quanto que é? Nossa, colar bonito, quanto que é? Aí eu gaguejava para me falar o preço. Aí eu ficava durinho, né? Assim, aí a Gi vinha, é R$140. A pessoa, nossa. Senão ele falava assim, Gi, a maioria das vezes eu falava, Gi, olhando o preço aqui, falava, Gi, quanto que é isso aqui? A Gi olhava pra mim, é R$140. A pessoa, nossa, calma aí, deixa eu ver aqui, dá uma olhada. Aí ela separava aquela e ia olhar os outros colares. Nossa, que bonito isso daqui. Ia pegando. Você parcela? Aí eu ficava sem, né, entender. Será que ela vai levar esses 4 colares? Vai pagar mais de R$500 nesses 4 colares aqui. Olha só, eu menosprezando o meu trabalho. Vai pagar mais de R$400 nesses colares, mais de R$500 nesses 4 colares aqui. Aí a Gi vinha, parcela, aí sacava a maquininha, a pessoa, parcela, sei lá, em 2 vezes. E aí tinha horas que chegava tanta gente que enquanto a Gi, que era assim, a Gi às vezes ela ia explicar um pouco do trabalho, ia falar com a mulherada e eu ficava com a maquininha. Tinha vezes que chegava tanta gente para passar cartão, para coisa, que enquanto a Gi estava explicando lá a questão do trabalho, eu ficava girando com a maquininha na mão, girando no mesmo lugar sem saber o que fazer, de tanta gente que queria comprar. Moral da história. Eu, mesmo sem acreditar que aquele trabalho valia aquilo tudo, eu tive que ver ali na prática para mim poder ter certeza, realmente vale. E mesmo assim, se ainda hoje tem peças que a gente nem fala o valor aqui, porque a gente sabe que muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas querem que a gente realmente prove para elas mostrando extrato bancário, ou seja, crianças que querem que a gente prove que realmente o que a gente está falando aqui é verdade. Então é importante a gente estar contando essa história, porque se você é uma dessas pessoas que não acredita no seu trabalho, no potencial desse negócio, que é você transformar a garrafa de vidro, faz um teste, sabe? É claro, né, gente? Você tem que lembrar que sua peça tem que ter um design, tem que ter qualidade. Faz um teste. Eu fazia questão de levar o Evandro em alguns lugares para ele ver a reação das pessoas. De ver que aquilo ali não era qualquer coisinha. Porque quando a gente estava junto e ele falava da peça, eu via o jeito que ele falava, ele se colocava num degrau abaixo do que realmente ele era. Então eu falei, não, esse cara é o cara, e ele tá... Não é assim, tá? Porque a gente tá ali, tava ali acostumada com a mão na massa, só aquilo ali, e não vê o potencial do negócio. Então, observa a reação das pessoas. Observa, é muito importante a gente observar a reação das pessoas de quando vê o seu produto, né, Evandro? Inclusive, vou contar aqui uma outra história.
A gente tava num evento, para ser mais exato, lá no Google, em São Paulo. E era um evento onde a gente tinha ido para falar, no caso a Gi, para falar sobre o trabalho que a gente fazia. E aí no final do evento teve uma festa, uma comemoraçãozinha lá, e a gente estava conversando com pessoas. E aí eu estava conversando com uma mulher, e aí falei um pouco do trabalho. A gente não estava lá no objetivo de vender nada, mas como a gente já falou aqui em vários outros vídeos, a gente levava o nosso produto na mochila. E no pescoço também. E no pescoço também, mais ela. Então aí eu comecei a falar, a gente faz um trabalho assim, falando exatamente como a gente está falando aí, me colocando lá para baixo. Eu sou de uma comunidade assim, eu faço um trabalhinho assim, umas pecinhas assim, com um designzinho assim, tudo nuinho, tudo pequeno. Aí a moça, é sério? Não, menino, olha só o trabalho que você faz, olha só a ação que você executa na comunidade, olha só a história por trás de cada garrafa que você recolhe. Não, cadê esse colar? Deixa eu ver. E aí mostrei os colares. Assim que eu tirei o primeiro colar, ela já pegou na mão, nem esperou eu entregar, pegou na mão e perguntou, quanto que é? Aí eu, olha só, nesse dia, pessoal, eu vou falar aqui uma coisa que eu não falei pra Gi. O colar era dos de 140, eu vou falar preço aqui, acredite em você ou não, se não acreditar também não tem importância pra mim. O colar era dos de 140 reais. Eu falei, é 180. Ela pegou esse colar e ainda comprou mais um. Ou seja, comprou 2 colares simplesmente não, né? Ela comprou 2 colares somente com a história, basicamente com a história que eu falei da peça. Eu contei a história, do trabalho que eu exercia, da peça que eu fazia, ela criou na cabeça dela, acredito eu, uma certa imagem daquele trabalho, porque quando a gente fala artesanato, muita pessoa tem uma visão meio pejorativa desse universo. Ela criou uma visão, só que quando eu mostrei a peça, ela viu que talvez era algo tão acima do que ela esperava, que nem esperou eu entregar na mão dela. Já tomou da minha mão, pegou mais uma e sacou o cartão e, por sorte, a gente tinha levado a maquininha. Então, é importante a gente contar essas coisas aqui, que talvez você pode passar por essa situação. E eu lembrei de uma coisa aqui, de um evento, acredita você ou não, se você quiser acreditar, acredite. Eu já vendi em um evento para uma pessoa mais de 10 colares, ou seja, mais de R$1.000, tá? E o legal que é o seguinte, gente, eu perguntei para essa pessoa, mas você vai comprar todos esses colares para quê? Ela falou o seguinte para mim dar de presente. Esse colar não é para mim, porque além de eu dar de presente, eu vou ajudar você na sua causa. Então, gente, você entende que, tipo, quando a pessoa... Entende a grandiosidade de você trabalhar com uma garrafa de vidro, com um material como esse daqui? A pessoa entendeu que, além do colar, né, ser lindo, maravilhoso, ainda ele tem uma causa. Então, a pessoa falou, além de eu dar de presente para alguém, eu vou ajudar você com a sua causa. E, tipo assim, foi tão grandioso que é uma coisa assim que, se você for parar para pensar... É meio que surreal, principalmente para as pessoas que não acreditam que pode vender um colar por esse valor. Você fica, meu Deus, a pessoa comprou tudo isso? Então, assim, gente, coisas acontecem. E então é importante você entender que a grandiosidade desse negócio. Então, se você tá nesse limbo, nessa milindreza de achar que é um negocinho, não é. É um puta de um negócio, tá? Esse trabalho diferenciado que é com a garrafa de vidro. No nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina a pessoa a trabalhar com qualquer vidro. Ela pode escolher vidro plano, vidro importado, vidro de janela, vidro não sei o quê, retalho de vidro, Pode vidro. Ela faz qualquer coisa, com qualquer tipo de vidro. Mas aqui no canal a gente fala especificamente. Da garrafa de vidro. Por quê? A garrafa de vidro, porque é o diferencial do nosso negócio. Talvez se eu estivesse falando aqui toda essa história com o vidro plano, você não estaria nem escutando o que a gente tem para falar, tá? Então, esse é o diferencial, a garrafa de vidro, tá? E entenda que isso é um puta de um negócio e isso é o que há de mais
a sustentabilidade está muito em alta e vai permanecer por um longo tempo, porque o planeta está gritando pela essa questão ambiental, da reciclagem, está gritando por isso. Então, isso está muito em alta, tá? Hoje a sustentabilidade está em alta. Daqui a alguns anos vai ser obrigado todo produtor, todo criador de produtos ter um pezinho lá na sustentabilidade. E quem começar hoje, daqui a alguns anos, vai estar na frente de muitas pessoas que vão querer iniciar. E provavelmente vão estar ganhando dinheiro também, vendendo aquele conhecimento que eles adquiriram durante a experiência deles, o aprendizado deles, para aquelas pessoas que vão estar iniciando mais para frente. Então, a gente falou aqui, né, do terceiro tópico de como você pode vender suas bijuterias sem ter loja física, tá? A gente falou várias coisas aqui, mas eu acredito que não foi tudo relevante, né? Coisas que a gente aprendeu na prática. Só que assim, gente, se você é novo por aqui, entenda o seguinte, não é só bijuteria que você pode fazer. Você pode fazer desde pastilha para construção civil, peças de decoração, vitrais, quadros, infinitas possibilidades utilizando a técnica da vidrofusão com a garrafa de vidro. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um evento que vai acontecer dia 30, que eu acabei de falar, que eu já falei, mas vou falar de novo, dia 30 de janeiro de 2023, que é a Maratona Garrafa de Ouro. Então, o link está aqui na descrição, clica e se inscreva para você conhecer mais desse negócio, tá? E se você tem ainda tem essa visão de milindrez no sentido de, tipo, eu tô falando com todo carinho, às vezes. Coitadismo. De coitadismo. Para com isso e entenda que é um negócio, que é o seu negócio, que é dele que você vai ter o dinheiro para você fazer coisas que você não faz sendo funcionário de alguém, né? Que você vai ter, você vai poder escolher que horas você quer fazer o seu trabalho, que dia, né? Isso é bacana. Então, assim, começa a olhar como um empreendimento, não olhe como um negóciozinho, porque não é, tá bom? Acho que é isso. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada. Se você quiser falar alguma coisa, quiser brigar comigo também, manda aí nos comentários que eu vou ler a sua mensagem. Se tiver dúvida também, a gente vai falando também sobre a sua dúvida nos próximos vídeos, né, Evandro? Isso. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Até lá. Até.